Olá pessoal, aqui é o professor Marcelo mais uma vez. Hoje nós vamos ver o capítulo 6, um resumo aí sobre o CLI e configurações gerais. Diferente do que eu tenho feito para outros capítulos, ao invés de corrigir um laboratório, a gente vai fazer um laboratório aqui do zero, tá? Considerando as seguintes características, os seguintes comandos. A gente vai fazer um geralzão sobre o CLI, help e instruções gerais aí para você utilizar o Command Line Interface para configurar os roteadores e switches da Cisco. A gente vai configurar o nome do host, senhas de Enable Console VTY, que é o Telnet. A gente vai criptografar as senhas que ficam em modo texto. Vamos analisar o comando IP Domain Lookup, que faz a procura pelo DNS. Banner do dia, traduções estáticas para nome de host, que é o comando IP host. Configurações básicas das interfaces LAN e WAN. O WAN a gente vai tratar só de um protocolo que é o padrão da Cisco, que é chamado HDLC. E nela a gente vai configurar IP, máscara, descrição, largura de banda, clock rate e ativar a interface. E claro, depois disso a gente vai aprender a fazer alguns testes, tá? Para revisar aqui um pouquinho, como é que um roteador da Cisco aí, dos modelos mais novos, o 1841 na realidade ele já saiu de linha, a gente já tem uma linha nova chamada 1900, mas são todos muito parecidos, tá? Então, o que a gente vai ter basicamente no roteador da Cisco? Vocês já devem ter lido no capítulo 6, né? Tem aqui a alimentação, botãozinho de liga e desliga, esse número 13 aqui é aterramento. Aí nós temos, no 1841, por exemplo, duas interfaces Fast Ethernet, que são numeradas Fast Ethernet 0/0 e Fast Ethernet 0/1. Quando a gente está falando de interface dos roteadores, eles começam a contar a partir do zero. Então é 0/0 e a segunda é 0/1. 4 é o cabo de console, o 12 é auxiliar. O console é onde você coloca da serial do teu micro no roteador da Cisco com o cabo rollover para você fazer a gerência local. Nós temos aqui no 8 a Compact Flash, que é onde você vai armazenar o sistema operacional. E no 3 e no 7, os slots para WAN, tá? E os slots para WAN é onde a gente vai colocar a placa para fazer ligação com o modem, chamado de CSU-DSU. Nesses slots, normalmente, a gente vai colocar aqui no CCNA as placas WIC2T, vejam essa plaquinha aqui, ó, que ela tem duas entradas, e o WIC1T, que ela tem uma entrada só. Então essas WICs é o One Interface Card. Com uma entrada, ela vai ter um conector chamado DB60, onde você vai conectar esse conector nela e ter um cabo DTE. 99,9% dos casos na prática, o roteador é DTE. Quer dizer o que? Ele sincroniza com o clock da operadora, tá? Ele vai ter um cabo MV34 numa ponta macho e na outra ponta um DB60 ou Smart Serial para ligar no roteador, tá? Como aqui a gente está usando um laboratório e nós não vamos ter os modems ou equipamentos da operadora, a gente usa de um lado um cabo DCE e de um lado um cabo DTE. O cabo DCE, ele é fêmea, tá? E o cabo DCE é ligado numa interface DCE, que é a que vai fornecer o clock, vai fornecer a velocidade que a gente vai utilizar na nossa linha. Então a gente vai ligar num laboratório físico ou no Packet Tracer, uma plaquinha dessas aqui na WAN, numa ponta um cabo DCE, na outra ponta um cabo DTE, simulando a conexão de uma WAN, tá? O cabo DCE eu vou configurar a velocidade e no cabo DTE eu só preciso configurar a largura de banda. A gente vai ver daqui a pouco essas informações, tá? Os switches da Cisco, a gente tem dois tipos, os modulares aqui, ó, como essa fotografia de um switch 6500, onde você só tem uma carcaça e você vai ter que colocar todos os módulos nele, tá? Ou os que caem no CCNA, que são os switches não modulares, como os 2950, 2960, 3560, 3750 e outras famílias. Nesses switches, se vocês forem ver, ele tem alguns LEDs aqui, tá? E tem um LED de sistema em cima, que é o LED que indica o status geral do teu switch. Se ele estiver desligado, ele está sem energia. Verde, ele está ok, e âmbar ou laranja, depende da tradução aí que você quiser utilizar, o sistema está energizado, mas com problemas. O switch não inicializou direito ou está com algum problema de hardware, tá? Aí você tem
tem um botãozinho aqui embaixo chamado Mode, que você pode navegar sobre algumas opções. Aí você pode ver se o cara está 10/100, se ele está half duplex ou full duplex e outras características. Os switches, diferente dos roteadores, você numera a partir do 1. Então a primeira interface vai ser a Fast Ethernet 0/1, 0/2, 0/3 e assim vai, tá? Então ele começa do Fast 0/1 a primeira. O roteador, ele tem a Fast 0/0 a primeira e 0/1 é a segunda, tá? No roteador também tem dois LEDzinhos na frente. Um LED de sistema e um outro LED de atividade. Esse LED de atividade é que está recebendo o pacote, está transmitindo o pacote. E o de sistema, normalmente ele tem que estar aceso. Se ele estiver piscando constantemente, é porque o teu roteador não inicializou direito e entrou num estado chamado Home Monitor, tá? Que ele vai escrever Home On para você e você não tem muita opção aí nesse estado. A gente vai ver lá no capítulo 9 como recuperar um iOS quando o roteador entra em Home Monitor, tá ok? Agora, vamos ligar o Packet Tracer e começar a entrar na parte de comando, tá? O objetivo é a gente criar uma topologia bem simples. Então acompanhe comigo. A topologia que nós vamos criar, ó, vamos colocar 2 micros, um em cada filial. Vamos colocar 2 switches 2950. Você pode escolher o 2960 ou qualquer outro modelo de switch que tem aqui. E vamos escolher 2 roteadores 1841, que vocês também podem escolher outros modelos, tá? Lembrando que no Packet Tracer, o 1841 vem sem as interfaces de WAN. Então vamos desligar, ligar aqui uma WIC 2T no slot 0. Opa! Vamos ligar ele já, né? Agora, vamos abrir o outro roteador, desligar e ligar também uma WIC 2T no slot 0. Agora sim a gente pode cabear. Vamos aqui no raiozinho que é o cabo direto do micro para o switch, do switch para o roteador, estou ligando na Fast 0/0. Vamos cabear essa LAN aqui também, micro para o switch, switch para o roteador, Fast 0/0. A serial, vamos escolher o conector com o reloginho, tá? O primeiro que eu conectar aqui vai virar DCE, então esse cara é DCE, e esse outro cidadão aqui, 0/0/0, vai virar DTE. Eu configurei o meu Packet Tracer para ele colocar os labels aqui, né? O nome das interfaces. E veja que quem é DCE, ele coloca um reloginho na frente, tá? Isso é importante a gente saber porque no DCE eu tenho que colocar um comando chamado clock rate. Então está configurado, ó. Ligamos micro no switch, switch no roteador no roteador através de uma interface WAN, depois chegamos na outra filial, micro, switch no roteador, micro no switch. Então temos 2 LANs interligados por uma WAN. Vamos começar com o switch, configuração geral em um switch. Então vamos lá. Primeira coisa, quando você liga o equipamento da Cisco, ele vem zerado. O switch vem com todas as interfaces ligadas, tá? No roteador não, todas as interfaces vêm em shutdown. Para entrar, para esse primeiro modo que a gente tem, o modo de usuário, tá? Nesse modo a gente não tem muita coisa para fazer, a não ser mais comando de manutenção. Veja que o ponto de interrogação é o help. Eu dei um ponto de interrogação, ele vai mostrar todos os comandos que tem, tá? Para a gente poder configurar, eu tenho que digitar enable. Agora sim, eu entrei em modo de usuário privilegiado. Para fazer a configuração, eu tenho que entrar em modo de configuração global, com o config term ou conft. Você pode digitar conft também, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o nome do equipamento. Então, hostname, vamos colocar aqui LAN A. Beleza? Aí depois, definir as senhas. Eu vou sair desse modo, vou dar um end, tá? Vou dar um exit. Quando eu entrei, veja que ele já mudou o nome do cara. Dei um enable, ele nem pediu a senha, né? Então, está totalmente desprotegido. A gente tem
que entrar aqui com conf t, comando enable secret, vou colocar uma senha Cisco, tá? Essa senha é a senha secreta de enable, ela já vai vir criptografada, a gente vai ver daqui a pouco quando a gente der um show running config para ver a configuração. Agora eu tenho uma senha que é para entrar via console e uma senha para entrar via telnet. Vamos configurar primeiro a console. Line console 0, eu tenho que entrar na line, digito o comando password, vou colocar Cisco também aqui, tá? E login para ele pedir a senha. Agora, se eu der um exit de novo, veja aqui, ó, eu não dei um end, eu dei um exit, ele saiu um nível, dei um exit, ele saiu outro nível, tá? Vou dar um exit de novo, quando eu entrar ele vai pedir a senha de console. Aqui ele está simulando como se eu tivesse via console. Digitei Cisco, ele entra. Digitei Enable, Cisco de novo, ele entra. Viram aqui que eu não precisei digitar o comando Enable inteiro, tá? Digitei EN ou ENA, ele vai entrar. É como o Linux ou o Unix que reconhece parte do comando, tá? Para você digitar um comando e ele completar, é digitar o Tab. Se você digitar um comando ambíguo, por exemplo, o S aqui eu digitei o Tab, ele não entrou. Se eu der um ponto de interrogação, ele vai me mostrar que tem dois comandos que começam com S. Se eu colocar SE agora, ele completa para setup. Ou se eu colocar SH, ele completa para show. Ele só vai completar se não tiver outro comando com a mesma sintaxe, tá? Você tem que ter um mínimo de letras lá que não seja ambíguo com outro comando. Vamos continuar a configuração. Então, conf t, configuramos a senha de enable, a senha da line console, tá? Agora vamos configurar a senha de telnet. É line vty 0 espaço 15. Esse 0 espaço 15, o 0 é a primeira e o 15 é a última. A última linha, tá? Nos roteadores, no switch da Cisco mais novo, você tem 16 entradas de telnet. Nos mais antigos tem 4. Tem que tomar cuidado porque às vezes no CCNA eles só colocam um equipamento com 4 VTY. Então se não entrar de 0 até 15, coloca de 0 até 4 que vai entrar. Quer dizer o quê? Nesse caso aqui, eu tenho 16 pessoas podem se conectar ao mesmo tempo no meu equipamento, tá? Então vamos colocar aqui password Cisco, login. Então configuramos a senha de enable, senha de console e senha de VTY. Agora, você pode dar o comando, vamos sair daqui, né? Vamos colocar aqui o comando show running config, que é o comando para mostrar a configuração que eu estou fazendo, tá? A configuração que está valendo agora na memória RAM. Quando eu der um enter, ó, ele vai mostrar primeiro aqui para mim, hostname LAN A, olha que o enable secret já veio todo criptografado, depois ele vem as interfaces, até a 24, são 24 interfaces. Vem a interface VLAN 1, que é onde nós vamos colocar o IP de gerenciamento do switch. E as minhas lines. Veja aqui que a line console 0 apareceu o Cisco. E a line VTY 0 a 4, 5 a 15 também. Olha, ele divide em duas partes, tá? 0 a 4, 5 a 15, é normal. Estão aparecendo as senhas que eu digitei, né? Para fazer o roteador criptografar, é só dar o comando service password encryption. Agora, se você não quiser sair para dar o show, você pode dar o do show run. Só que ali ele não vai completar, tá? Vamos lá embaixo, lá onde estão as lines, ó, ele criptografou aqui, ó, né? Line console 0, ó, o Cisco desapareceu, o Cisco desapareceu, o Cisco desapareceu. Então as minhas linhas estão criptografadas, tá? Esse comando do que eu dei, ele não funciona em qualquer versão de iOS, só nos iOS mais novos, tá? Se você pegar um 2500 da vida para configurar, ele não vai ter esse do. Então configuramos senha de enable, senha de console, senha de VTY, criptografamos as senhas que estavam no modo aberto. Agora vamos fazer o banner do dia. Comando banner motd, aí eu tenho que colocar um caractere para iniciar a edição, vou colocar aqui o arroba, tá? Você pode já colocar o texto ou dar um entra para ativar uma edição mais avançada. Eu vou fazer um negocinho mais estilizado aqui, ó. Acesso não permitido. Não vai funcionar o acento circunflexo, tá? Vai ficar null mesmo. Acesso null permitido. Dá um entra, um outro arroba, eu finalizo a edição, tá?
Se a gente sair agora do roteador e der um exit para sair fora, quando eu der um enter, ele coloca lá para mim o banner do dia. Acesso não permitido. Em alguns países é necessário você colocar o banner do dia e é recomendado aqui no Brasil também você colocar para você avisar o usuário que está entrando naquilo que, nesse equipamento que ele não é permitido entrar, né? Coloca lá acesso não permitido, acesso restrito ao uso da API. Vamos entrar de novo, enable, colocamos a senha, config term. Existe agora um comando que é o IP host, que eu tinha comentado lá no começo, que é a tradução estática do DNS. A gente não vai conseguir testar ele agora, só depois, tá? Mas vamos colocar aqui, ó, IP host. Eu vou colocar aqui router A, que é o nome que eu vou dar para o meu roteador, e um IP 192.168.1.1, que vai ser o IP que eu vou dar para o roteador. Vocês vão ver que quando eu digitar router A, ele vai dar um telnet direto para esse IP. É como se fosse uma tabela de hosts aí do que a gente tem no Linux e até no Windows, tá? Fizemos o IP host, existe um comando que já vem dado no switch, no roteador, que é o IP domain lookup, tá? O que esse cara faz? Ele procura por um DNS. Então, se eu digitar alguma coisa errada aqui, ó, ele vai dar lá, ó, translating, que eu coloquei aí, né, para um domain server 255.255.255.255, tá? Porque eu não coloquei nenhum IP de servidor DNS, né? E ele vai ficar aí parado por um tempo. Se você quiser sair, digita Ctrl Shift 6 ao mesmo tempo que ele sai, tá? Não quero que ele faça isso, eu vou no conft e dou um no IP domain lookup. Agora, se eu sair e digitar errado alguma coisa, ele vai falar unknown command or computer name. Ele vai falar que o nome não é conhecido ou o nome do computador. Ele não vai fazer mais tradução. Se você der um ping www.cisco.com, você não vai conseguir mais, tá? Para fazer um ping www.cisco.com, você vai ter que ter aquele comando IP domain lookup. Com isso, já viram duas coisas. Primeiro, tem pessoas que não gostam que ele fique tentando traduzir quando você digita alguma coisa errada e tiram o domain lookup. E segunda, para desativar um comando, você usa o no. Então, IP domain lookup ativa, no IP domain lookup eu desativei o comando, tá? Agora vamos configurar o IP de gerenciamento do switch. O switch não é layer 3, então ele não vai rotear. Ele vai ter um IP de gerenciamento, que é o conft interface. Para entrar para configurar o IP de gerenciamento, tem que entrar na interface VLAN 1. Não vai ser nas Fast Ethernet, tá? Vai ser nessa interface VLAN 1. Eu vou colocar o comando IP address, o IP 192.168.1.2, porque o 1 é do roteador, com a máscara /24. E no shutdown para ativar. Veja aqui que ele te deu uma mensagem, tá? Link 5 changed, interface VLAN subiu para app, e aí ele te dá uma mensagem de up-down, falando que a VLAN 1 mudou de estado para app, tá? Toda vez que acontecer alguma coisa no roteador, e você tiver via console, vai aparecer a mensagem. Via telnet não vai. A gente vai ver daqui a pouco que via telnet eu tenho que forçar para ele mostrar a mensagem, tá? Porque ele não vai te mostrar mensagem nenhuma. Com isso que a gente fez, o switch está configurado, tá? Se a gente der um show run configuration agora, ou show run, a gente vai ver lá que o cara está dizendo para mim aqui, ó, current configuration, isso aqui indica que eu estou vendo a configuração corrente que está na memória RAM. Ou host, algumas coisas já vão estar configuradas, tá? Que você não colocou, que é o padrão que vem nele. Ó, Service Password Encryption a gente colocou. Host Name fomos nós que colocamos. Enable Secret. Ó, no IP Domain Lookup, o IP Host. Aí vem as festas, nós não mexemos nela, vai ficar assim. A interface VLAN 1 vai aparecer para a gente o IP que a gente colocou. O no shutdown não vai aparecer, tá? Aí o nosso banner do dia, ele trocou de arroba para Ctrl C, não tem problema nenhum. Aí vem as linhas de console e as linhas de VTY que a gente mandou criptografar a senha, por isso eles não mostram mais para a gente aqui a senha.
Isso não está salvo, isso está na memória RAM. Se eu quiser salvar, eu tenho que passar isso aqui para a memória NVRAM, que é Startup Configuration. Então eu tenho que dar um copy, running config, startup config. Agora sim, esse cara está salvo, tá? Beleza? Então aqui a gente terminou a configuração geral do switch. Ele está com IP 192.168.1.2. Vamos anotar aqui do ladinho, tá? 192.168.1.2. No roteador, vamos anotar aqui que a gente vai colocar 192.168.1.1. Ó, eu estou pegando essa edição de texto aqui, tá? E no micro, vamos anotar que a gente vai colocar 192.168.1.10. Então aqui, ó, vamos alterar o IP do computador. A gente vem aqui no IP Configuration, 192.168.1.10. Gateway 192.168.1.1, que tem que ser o roteador, tá? A gente não tem DNS, eu vou deixar sem o DNS ali, né? Agora, se eu der um ping 192.168.1.2, que é o IP do switch, ele tem que pingar. No Packet Trace ele vai perder o primeiro pacotinho, porque ele simula como se a gente tivesse com o ARP, né? Quando a gente está fazendo o ARP, a gente perde o primeiro pacote e depois o resto ele vai funcionar normalmente. Ó, ele pegou e está acessando o switch. Se eu der um telnet 192.168.1.2, ele vai acessar o switch, ó, senha Cisco, enable Cisco, eu estou aqui via telnet, tá? Telnet não vai funcionar se você não tiver aquele password configurado, tá? Você tem que ter a senha de enable, você tem que ter a senha de VTY lá também configurada para funcionar o telnet. Agora vamos para o roteador. Então aqui está aqui o nosso roteador. Primeiro o roteador vem zerado, então ele vai dar uma mensagem para a gente aqui, ó. System Configuration Dialog, isso aqui é o modo setup. Aí ele fala assim, ó, continue with configuration dialog, yes ou no. A gente vai dar no ou digitar Ctrl C para sair, tá? Eu não quero usar esse diálogo de configuração. Veja que ele vem igual ao switch, né? Num prompt com sinal de maior, que é o prompt aqui de modo de usuário. Para entrar em usuário privilegiado, eu dou um enable, entrou. Agora vamos configurar, conft, mesmos comandos do switch, hostname. Eu tinha colocado lá router, a enable secret, vamos colocar Cisco, que é só um teste, né? Vamos configurar a console, line console 0, password Cisco, login. Agora aqui eu vou ensinar dois comandos a mais, tá? Eu vou ensinar um comando chamado login synchronous e exec timeout 5 espaço 30. Esse login synchronous, vocês viram lá que quando a interface subiu, apareceu uma mensagem no switch? Se você não tiver esse login synchronous, essas mensagens às vezes ficam te atrapalhando a digitar, elas entram no meio da digitação. Se esse comando foi dado, ela espera você terminar de digitar. E o exec timeout é que nem o timeout que tem no Windows quando sai para proteção de tela, né? Então, o padrão são 10 minutos. Eu mudei agora aqui para 5 minutos e 30 segundos. Se o cara ficar 5 minutos e 30 segundos sem usar, o roteador vai automaticamente sair para aquele modo, vai sair do modo privilegiado. Quando o outro usuário for entrar no roteador, ele vai ter que digitar todas as senhas, tá? Vamos fazer agora para VTY. Line VTY 0 até 15. Vou usar as teclas de edição avançada, setinha para cima, ó. Eu vou colocar aqui, ó, password Cisco, setinha para cima. Eu vou achar o login, agora eu vou achar o login synchronous, setinha para cima, eu vou achar o exec timeout. Eu posso configurar dessa maneira, tá? Então isso aqui é o histórico. Você consegue ver isso aqui no Show History, tá? E consegue configurar também a quantidade que se quer que tenha no histórico. Configuramos line, console, line VTY, senha de enable, vou dar um exit e digitar o comando service password encryption para criptografar senhas. Vamos configurar o banner agora, banner motd, colocar aqui o arroba, vamos fazer aquela nossa brincadeira aqui, para deixar um negócio bonitinho, acesso restrito ao time da TI. Opa.
mais um arroba e eu saio da edição. No IP domain lookup, para ele não ficar pedindo para a gente, não tentar traduzir para o DNS quando a gente errar alguma coisa lá, quando tiver em modo de usuário privilegiado. IP host, eu vou colocar aqui, era LAN A, né? LAN A, que era o nome do switch que eu tinha dado, né? 192.168.1.2, o IP dele. Depois, a gente agora, no switch, a gente configurou lá a interface VLAN 1. No roteador não tem mais isso, tá? Agora o roteador tem duas interfaces, a Fast Ethernet 0/0 e a Serial 0/0/0, tá? Então vamos configurar aqui a interface Fast Ethernet 0/0. Eu vou entrar no int Fast Ethernet 0/0. Eu posso digitar só int f 0/0 que ele aceita também, tá? IP address. A gente tinha definido que o IP era 192.168.1.1, uma máscara 255.255.255.0. Posso colocar uma descrição LAN do router A e no shutdown. Subiu a interface, ó. A interface subiu, foi para app. Agora a tua interface está app. Agora vamos configurar a serial. Int serial 0/0/0, que é o nome daquela serial do 1841, né? Que está no slot 0 e que a gente usou para conectar com outro equipamento. Então, int serial 0/0/0, IP address, eu vou colocar 192.168.255.255.255.0, tem que ser uma rede IP diferente da LAN, tá? Aqui, vamos colocar a descrição WAN conectada ao B. E agora aqui vem o clock rate. Por quê? Porque esse cara é DCE. DCE eu tenho que definir a largura de banda, eu tenho que definir o clock rate, tá? Então 128 kilobits por segundo vira 128.000 bits por segundo, tá? Agora o comando bandwidth 128. Para funcionar tem que ter o clock rate, tá? O comando bandwidth ele é um comando somente informacional para o protocolo de roteamento dinâmico. Para funcionar, obrigatoriamente, o clock rate tem que estar dado na interface DCE. Na DTE não precisa de clock rate. Agora vamos subir a interface. No shutdown, subiu a interface. Não vai subir ainda porque o outro lado não está feito, né? Eu não configurei o outro lado, só configurei um lado, então não vai subir a interface porque do outro lado lá está desligado, tá? Vamos dar aqui um end e um show running configuration. Olha lá, hostname router A, enable secret, service password encryption que a gente colocou para criptografar as senhas. Aí vem aqui o no IP domain lookup, o IP host que a gente colocou. Ó, a configuração das interfaces aqui, ó, interface fast 0/0, descrição e o IP que a gente colocou. Ele vem com duplex alto e speed alto por padrão, tá? Ele vai negociar o full duplex ou half duplex 10/100 conforme tiver do outro lado. Ou a int f0/1 tá sem IP, tá sem nada e shutdown, desligado, tá? Serial 0/0/0, ó, a descrição que nós colocamos, largura de banda 128, clock rate 128.000 e o IP que a gente colocou nela. 0/0/1 está desligada, VLAN 1 está desligada. Esse comando IP classless é padrão, tá? Vocês vão entender isso melhor no capítulo 8. O banner, as configurações da console e da line, que a gente colocou a mais o exec timeout, que é o tempo para o cara sair fora, né? O tempo de inatividade que o roteador vai sair do modo privilegiado, e o login síncronos para o teu roteador esperar você digitar para depois mandar uma mensagem na tela. Aí tem aqui a senha e o login, senha criptografada, por causa do Service Password Encryption, e terminou, né? Agora vamos salvar. Copy, running config, startup config, salvou. Veja que aqui eu tenho que estar escrito startup config, ó. Se eu der agora um show startup config, ó, um
configuração é a mesma, tá? A configuração é a mesma. Agora temos que configurar esses outros dois equipamentos. Eu vou mostrar uma metodologia aqui para configurar, que é utilizando uma outra opção que você tem, que é utilizando o Notepad, utilizando aí um script, tá? Eu vou começar pelo roteador. Veja que eu dei um show running configuration nesse roteador, né? Eu vou copiar a configuração dele. Os dois roteadores são iguais, né? Então eu vou copiar a configuração dele aqui, a partir do Service Password Encryption. Então tá aqui, ó, copy. Vou colar isso aqui no Notepad e vou dar uma brincada aqui. Agora o hostname não é mais router A, é router B. Enable secret para garantir que não vai dar besteira. Eu vou colocar aqui, ó, Cisco. Ó, cuidado para não ter nenhum espaço, nenhuma coisa a mais aqui, porque você pode perder o teu roteador, tá? IP do menu cap, IP host, ó, LAN de A. Ele tem aqui, tudo bem, tem um IP. A gente pode colocar mais um IP host aqui, ó, por exemplo, o router A 192.168.1.1 aqui, que é o IP do router A. Fast Ethernet agora tem que estar numa outra rede totalmente diferente. Vamos colocar 3.1 aqui, tá? 3.1 aqui nesse cara. Fast Ethernet 0/1 não estou usando. O roteador A era o 2.1, o B vai virar o 2.2 na WAN. Aqui eu estou configurando a WAN agora. Esse cara não precisa de clock rate, porque ele é uma interface DTE. Eu vou apagar isso aqui. O resto pode continuar igual. O banner eu vou corrigir aqui e colocar um arroba para não ter problema. Não precisaria, tá? E aqui é a mesma coisa. As senhas, eu vou tirar tudo isso aqui. Do lado do password eu vou colocar o Cisco. E esse aqui também eu vou tirar tudo isso aqui. Do lado do password eu vou colocar o Cisco. E aqui também, do lado do password, eu vou colocar o Cisco. Beleza? Vamos selecionar tudo. Editar, copiar. Vamos aqui para o segundo roteador. CLI dele. No, eu não quero fazer por aqui a configuração. Enable, conft, paste. Ó. Eu vou analisar se tudo entrou igual. Olha aqui, ó, deu um problema aqui, ó. Isso aqui é interessante vocês verem, ó. Dentro da interface ficou um IP classless aqui que não existe, ele deu esse erro, tá? Ó. Esse erro quer dizer que esse comando aqui está com problema. Sempre que tiver um acento circunflexo, quer dizer que ali não existe. Dentro da interface não existe comando IP classless, por isso que ele deu um erro. Eu teria que ter dado um exit ali, tá? Então, ó, toda a configuração foi feita. Vamos dar um end. Show run config, ó, tá lá o router B, service password encryption, a minha senha. Ele passou aqui, né? Tá aqui o no IP domain lookup, o IP host pro switch do A, o IP host pro roteador A. Tem as minhas Fast Ethernet, ó. Agora eu tô na Fast Ethernet desse cara, tá o IP 3.1. Opa, eu esqueci de colocar o no shutdown lá, né? Meu script ficou faltando uma coisa aqui também, ó. Faltou o no shutdown. Eu tinha que colocar o no shutdown lá naquele script. Ó, o planner está ok e as lines estão ok com o login síncrono, CSEC timeout e as minhas senhas, né? Então vamos voltar aqui, ó, no roteador. Conft int f0/0, ó. Pode fazer isso aqui resumido. No shutdown. Agora a gente dá um int s0/0/0 no shutdown. Agora sim tá tudo verdinho aqui, ó, né? Subiram todas as interfaces, beleza? Vamos fazer um script agora pro switch. Vamos entrar aqui no switch, dar um show run config, copiar a configuração. Vamos copiar aqui a configuração até aqui o Service Password Encryption, que foi o que a gente digitou. Vou de novo no Notepad, só que eu vou fazer uma coisa aqui, tá? Eu vou apagar todas as interfaces, porque a gente não configurou nada nas interfaces, né? Então não precisa estar aqui o que eu não tenho, tá?
Então, 192.168.3.2 agora, que ele faz parte da rede 3. Vou alterar aqui, tá certo, não vou mudar. Aquela história da senha, eu vou digitar aqui o Cisco para garantir. Eu já tive muito problema com isso, então vou digitar aqui Cisco. Aqui também Cisco. Tem aqui o banner, tem a interface VLAN 1, ó, falta o No Shut, né? O No Shutdown. Agora, opa, o nome aqui também não é LAN A, é LAN B, né? Porque ele faz parte da LAN de B. Seleciono tudo, copio, vamos lá no Packet Tracer, abrimos aqui o switch, CLI, enable, conft, paste. Tá lá. Vamos ver se toda a configuração entrou. Entrou, né? Toda a configuração entrou sem nenhum erro. O switch está up. Vamos fazer um teste. Ping 92.168.3.1. Tá pingando, né? 92.168.3.1, como eu falei, perde o primeiro pacotinho por causa da simulação aqui que o pessoal faz do ARP, tá? Então agora vamos configurar aqui esse roteador. Desktop 92.168.3.1. Opa. 92.168.3.10, né? 92.168.3.1. Agora sim. Ping 92.168.3.1. Tá indo, né? Ele vai lá pro roteador. Vamos ver se ele consegue chegar até o switch. Vai perder o primeiro pacote, mas vai chegar até o switch. Então aqui a gente fez a configuração geral dos roteadores e dos switches. Vocês não vão conseguir pingar desse micro para esse segundo micro, porque não tem roteamento, né? Esse roteador ele conhece somente duas redes, essa e essa. E esse segundo roteador conhece essa e a rede WAN. Eles não conhecem a rede LAN um do outro, tá? Isso aqui faz parte do capítulo 7. Apesar de que no laboratório ensina como vocês resolverem esse problema aí também. Pessoal, espero que tenha sido proveitosa essa aula. Estudem bem o capítulo 6, façam os laboratórios, não passem para o capítulo 7 sem ter feito todos os laboratórios do capítulo 6, entendido os comandos, tá? A partir do capítulo 7 a gente não vai falar quase de comando de configuração geral, então treinem aqui esses comandos, ok? Até uma próxima aula e desejo a vocês um bom estudo.